Bom dia, graça e paz. Hoje iniciamos esse propósito de jejum de 21 dias, tempo em que nós vamos estar clamando a Deus, e há algo profético nisso, de que nós vamos ver o descravar, a liberação de muitas promessas, coisas que estão retidas, serão liberadas em nome de Jesus. Mas, começando, para que também isso possa acontecer, nós precisamos entender um princípio. Quando nós vemos lá em Daniel, no capítulo 10, o anjo fala para Daniel, fala assim: olha, desde o momento que você buscou o entendimento, e buscou humilhar-se diante de Deus, está lá no versículo 12, as suas palavras foram ouvidas. Desde que você buscou entendimento e você buscou humilhar-se diante de Deus, as suas foram ouvidas. A guerra, ela acontece a nível de tribunal, a nível de argumentos em um tribunal. Então o anjo, ele só conseguiu ser liberado depois de 21 dias, em que Miguel veio ajudá-lo, e ele foi paralisado ali pelo príncipe da Pérsia, e depois foi necessário Miguel vir ajudá-lo. Essa movimentação só aconteceu, nós vemos que o anjo, ele só vem por causa da atitude de Daniel de buscar entendimento, de humilhar-se diante de Deus. E aqui nós vamos recebendo algumas chaves, né? Primeiro, de nós buscarmos o entendimento, e esse buscar entendimento é estar totalmente ligado e humilhar-se diante de Deus, porque eu vou buscar entendimento, e o entendimento não é entendimento aqui da terra, mas entendimento que vem dos céus. O Tiago vai dizer que a nossa sabedoria, a sabedoria humana, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica, porque ela está contaminada. Então, eu preciso buscar entendimento dos céus, e para buscar entendimento de Deus, entendimento que vem do reino de Deus, eu preciso também entender que eu preciso me humilhar diante do Senhor, para que eu não me exalte diante dele, e eu tenha realmente temor do Senhor. E o temor significa respeito, e quando que eu tenho respeito, eu entendo que Deus é Deus, e que Ele está acima. Então eu não vou estar numa atitude de soberba, mas numa atitude de humildade, reconhecendo o meu papel, e reconhecendo principalmente a minha posição em relação a Deus, que Deus é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E quando que eu entendo isso, eu vou partir por uma outra questão. Eu vou buscar o Senhor, então eu vou me humilhar. E uma outra questão aqui é a questão da confissão, diante da confissão, o arrependimento. Porque, como eu falei aqui, se é uma guerra de argumento, é algo jurídico, é algo que acontece nos tribunais. Então, o inimigo, o acusador, Satanás, aquele que é o adversário, aquele que é o acusador, e lá em Apocalipse diz que aquele que acusa os santos, que acusa os eleitos diante de Deus dia e noite, como que ele faz isso? Ele tem provas, ele tem evidências de coisas que nós fizemos e que foram contra a palavra de Deus, contra a direção de Deus. Então, ele se posiciona diante de Deus. Nós vamos ver isso
em toda a Bíblia, assim, vários trechos na Bíblia falando sobre isso, e você vai ver sobre Jó que ele se apresenta diante de Deus. Em primeiro lugar, quando que ele se apresenta, ele apresenta de uma maneira ali meio que sorrateira, mas depois ele é convocado também diante de um conselho. Ele é convocado para falar a respeito daquilo que ele tinha ainda lançado sobre Jó e das evidências que ele tinha ainda contra Jó. Ele foi chamado para isso, ele foi convocado para isso, e ele tem acesso como um acusador, pensando assim num tribunal. Então funciona, o tribunal tem que ter um juiz, tem que ter ali um promotor, esse promotor que vai apresentar as acusações, e tem que ter um juiz, um advogado de defesa também. Esse advogado vai estar ali para representar aquele que é considerado como réu, aquele que está sendo apresentado diante do tribunal, as queixas apresentadas contra eles diante do tribunal, e o tribunal se reúne para julgar aquilo. Então nós vemos isso acontecendo no mundo espiritual. E Satanás, ele tem os seus, tudo aquilo que são pensamentos que são contrários à palavra de Deus, palavras que nós lançamos, as nossas atitudes que são contrárias, quando que nós vamos contra, rompemos algum princípio do reino, então ele pega aquilo e apresenta diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, que existem livros. Se você olhar em Daniel, livros foram abertos. Esses livros dizem respeito a nós. Cada um de nós tem um livro que será aberto também no dia do juízo final. Mas todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, então esses pecados, eles são apagados, e quando que eles são apagados, o maligno, ele já não tem mais base legal para estar nos acusando, e quando que ele nos acusa, e quando que existe uma base legal, então ele tem direito de agir contra as nossas vidas, de estar paralisando, de estar bloqueando as coisas. Então, quando que nós confessamos, ele já não tem mais argumento para fazer isso, não tem mais uma base legal para estar retendo. Então, o que nós vemos, e aí voltamos no capítulo 9 do livro de Daniel, nós vemos uma atitude que ele tem, que vai trazer o entendimento para nós, de que quando que nós buscamos entendimento, esse buscar é entender o porquê as coisas estão acontecendo, o porquê não tem a resposta, o porquê uma palavra muitas vezes não se cumpre, o porquê aquela promessa, aquela palavra que foi lançada, ela não está se cumprindo. Quando nós buscamos esse entendimento, porque não é que Deus, ele falou e não quer fazer, e não é porque Deus, ele está mentindo ou está brincando, porque a palavra de Deus nos diz assim, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, ele vai fazer. Tendo ele falado, vai se cumprir. Agora, por que então a palavra não se cumpre? Por que as coisas não estão se cumprindo? Então isso não é a questão que Deus não quer fazer. Quando que ele falou em Coríntios, diz assim, 2 Coríntios diz que porque tantas quantas são as promessas de Deus, existe nele um sim, por Cristo Jesus, o amém. Então existe um sim, quando Deus fala existe um sim em Cristo Jesus, o amém, ele quer fazer. O amém significa assim seja feito. Então, o porquê não está acontecendo? Então, aí que eu vou entender isso.
Não é culpa de Deus, não é culpa das pessoas, não é de repente obras de feitiçarias, algumas coisas que foram lançadas. Mas a palavra de Deus diz assim, que a maldição sem causa não prospera. A maldição sem causa, ela não vai prosperar. Então, para que ela prospere, preciso ter uma base legal para que a maldição aconteça. E essa base legal são os nossos pecados, são as nossas palavras em desacordo com a palavra de Deus, quando que nós concordamos com as trevas e nos desvencilhamos da palavra de Deus, então começa a ter uma base legal. Eu quero ler aqui na Bíblia Viva o capítulo 9 de Daniel, mas vamos ler até o versículo 19, que diz assim: no primeiro ano do reinado do rei Dário, filho de Assuero, ele era um Medo, mas indicado para o rei dos caldeus. Eu, Daniel, descobri lendo o livro do profeta Jeremias que Jerusalém havia de ficar destruída por 70 anos. Então aqui Daniel, ele começa a buscar, ele também busca o entendimento e ele descobre, lendo, que havia uma promessa, havia uma palavra que o profeta Jeremias trouxe, Deus deu essa palavra para ele, e que Jerusalém ficaria cativo durante 70 anos. E quando que Daniel ele faz essa oração, então ele está ali falando, esse tempo já está se cumprindo. Então ele fala, por que nós estamos aqui ainda? Porque nós estamos, não tem nenhuma evidência que nós sairemos daqui. Então, se Deus falou que são 70 anos, são 70 anos. Então vou buscar entendimento por isso. Continuando. Por isso pedi ao Senhor com muita insistência para dar fim à nossa escravidão e nos mandar de volta para a nossa terra. Orei, jejuei, eu usei panos de saco como roupa. Joguei cinza sobre a cabeça e confessei os meus pecados e os pecados do meu povo. Ó Senhor, eu orei. O Senhor é um Deus grande e impressionante. O Senhor sempre cumpre as suas promessas de amor às pessoas que o amam e obedecem às suas leis. Mas nós temos pecado demais. Nós somos rebeldes com o Senhor e fizemos pouco de seus mandamentos. Nós nem quisemos ouvir os seus servos, os profetas, que o Senhor mandou tantas vezes para avisar os nossos reis, príncipes de todo o povo. Ó Deus, o Senhor é justo. Nós é que somos pecadores, tão pecadores que ficamos até envergonhados, como está acontecendo agora. Sim, todos nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo o povo judeu espalhado por causa da nossa infidelidade. Ó Senhor, nossos reis e nossos príncipes, estamos morrendo de vergonha por causa de todos os nossos pecados. Mas o Senhor, nosso Deus, é cheio de amor e perdoa até aqueles que se revoltam contra o Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nós somos desobedientes e zombamos das leis que o Senhor nos deu pelos seus servos, os profetas. Todo o povo de Israel desobedeceu. Todo o povo de Israel desobedeceu e se desviou. Nenhum judeu quis ouvir a sua voz. Por isso a terrível maldição do Senhor caiu sobre nós. A maldição que Moisés, o servo de Deus, escreveu na lei. O Senhor fez exatamente o que nos avisou que iria fazer contra o povo e os líderes. Nunca em toda a história humana aconteceu um desastre tão terrível quanto a destruição de Jerusalém e de seus habitantes. Tudo aconteceu exatamente como Moisés escreveu na lei. Todos os males que ele tinha profetizado aconteceram conosco. Assim mesmo, nós teimamos e continuamos a cometer pecados sem pedir perdão a Deus e sem voltar a fazer o que agrada a Ele.
Por isso, de propósito, o Senhor provocou essa terrível tragédia que quase destruiu o nosso povo. Ele é justo em tudo o que faz, também em nos castigar, porque nós desobedecemos as suas ordens. O nosso Deus, o Senhor, tornou o seu nome famoso e respeitado quando tirou o seu povo do Egito, mostrando grande poder. Faça isso novamente, Senhor. Embora nós tenhamos pecado tanto, embora estejamos cheios de maldade, mesmo assim, Senhor, por causa da sua justiça e do seu amor, deixe de lado a sua ira contra Jerusalém, a sua cidade, o seu Monte Santo. Agora, os povos vizinhos vivem rindo de nós por causa do que aconteceu a Jerusalém como resultado de nossos pecados. Ó nosso Deus, ouça a oração do seu servo, escute os seus pedidos, demonstre mais uma vez o seu amor pelo seu templo destruído para a sua própria glória, Senhor. Ó meu Deus, vire-se para mim e ouça a minha oração. Abra seus olhos e veja a nossa desgraça, veja a nossa cidade, a sua cidade completamente destruída. Nós não estamos pedindo porque somos bons ou merecemos alguma coisa. Pedimos porque o Senhor é muito bondoso, apesar de todo o nosso terrível e pecado. Ó Senhor, escute. Ó Senhor, perdoe. Ó Senhor, ouça o que eu peço e faça alguma coisa. Não se demore, ó meu Deus, porque todos chamam os judeus e Jerusalém pelo teu nome. Veja só esta oração de confissão que Daniel faz. Ele confessa os pecados, ele vê que ele tinha pecado, ele vê que os moradores de Jerusalém, os reis, os príncipes haviam pecado, haviam deixado a Deus. Então, os nossos antepassados ficaram contra o Senhor. Nós pecamos ao Senhor, contra o Senhor. Então, queridos, existem situações que estão clamando, existe evidência, existem acusações que estão diante do tribunal, foram colocadas diante do tribunal e estão reclamando ali a justiça, e Deus é um Deus justo, ele vai agir conforme a palavra deles. Nós vemos aqui conforme Daniel, ele orou, e porque o anjo, ele não foi enviado, porque as coisas não tinham acontecido ainda, porque havia um impedimento dos céus, havia um impedimento, mas um impedimento legal. Tanto é que nós vemos no capítulo 10, voltando para o capítulo 10, que o anjo, ele só veio depois de 21 dias, depois que Miguel foi enviado para estar ali ajudando, e Miguel só foi movimentado por causa da oração de Daniel, por causa da confissão de Daniel. E somente depois disso, que o argumento do maligno, o argumento do adversário foi ali calado, foi colocado, foi desmoronado, porque agora ele já não tinha mais argumentos para estar agindo contra o mensageiro de Deus, para que a promessa e a palavra viesse. Então, somente depois disso é que o anjo veio. E nesse tempo, para que nós possamos ver as coisas mudando, para que nós possamos ter respostas, nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender. E como que nós fazemos isso? Vê que Daniel, ele entendeu, ele teve entendimento. Nós vamos buscar isso do Senhor. Em Isaías 11 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E nós vamos ver depois na palavra falando que são 7 Espíritos de Deus. E esses Espíritos, eles sustentam o trono, estão sustentando ali o trono. Então fala o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento. Nós precisamos desse Espírito de sabedoria e entendimento. Nós precisamos disso para saber o que está acontecendo. Então clame a Deus, porque essa ajuda espiritual virá. Essa ajuda, ela virá para nós, virá para a nossa vida.
Então, o espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando que nós clamamos, nós vamos ter sabedoria, nós vamos começar a entender o porquê as coisas estão travadas. Nós vamos ter conselho, ou seja, nós vamos ter saber o desígnio, como que nós vamos fazer, o que fazer, e fortaleza, força para poder fazer, e conhecimento e temor do Senhor, para que nós possamos sermos respeitosos também nesse tribunal, e não agirmos de qualquer maneira, e não ficar indo contra Deus, e também, como diz lá em Judas, que Miguel, quando estava contendendo com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou colocar um juízo infamatório, mas ele disse: o Senhor te repreenda, porque ele entendeu, Miguel ele tem o temor do Senhor, então ele entendeu o que estava acontecendo ali, e que nós também precisamos entender. Ele entendeu a posição dele, porque até ali o adversário, na condição de Lúcifer, ele era acima de Miguel, e Miguel não, pelo temor do Senhor, ele não ousa falar, vamos colocar no popular, falar asneiras. Então, nós precisamos desse entendimento, precisamos do conhecimento e temor do Senhor. Vamos buscar o Senhor, então nós vamos ver liberações quando que também nós nos alinharmos com Deus, porque não adianta nada nós estarmos orando, estarmos guerreando, se houverem brechas, se houverem também condições legais para que o inimigo esteja atuando. Vamos nos colocar, vamos confessar. Certa vez eu aprendi algo, estava lendo um livro de Charles Finney, que dizia reavivamento, como experimentá-lo. E ele falou assim: olha, só podemos experimentar um reavivamento quando que nós prepararmos o campo do pousio, ou seja, quando que nós deixarmos o nosso coração quebrantado, quando que nós nos arrependemos. Ele falou assim: pegue uma folha de papel e comece a anotar, peça ajuda ao Espírito Santo, e comece a anotar cada um dos pecados que não foram confessados, aquilo que não for arrependido, do que não se arrependeu. Lá em Provérbios diz assim que quando confessamos os pecados e deixamos, nos arrependemos deles e deixamos, então nós prosperamos. Então Charles Finney, ele fala sobre isso. Ele falou, e eu fiz aquilo, peguei uma folha, achava que assim, não tenho muita coisa, porque nasci num berço evangélico, sempre estive na igreja, então nunca matei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, não tinha vícios, assim, aqueles vícios que eram conhecidos, de fumar, cigarro, ou drogas, ou qualquer outra coisa, bebidas. Eu achava isso na minha cabeça, que isso era tudo. Mas quando que eu me posiciono ali, começo a confessar, fiquei escrevendo uma folha enorme, e durante 20 minutos eu estive escrevendo. E quando eu comecei a entender, comecei a enxergar a minha condição, comecei a enxergar que, como está lá em Apocalipse, era miserável, pobre, cego e nu. Então eu comecei a enxergar a minha condição, comecei então a me arrepender daquilo. Ouvi uma voz, e tive uma visão como se alguém puxasse uma cadeira, e era uma cadeira branca. Ele puxava aquela cadeira assim, limpinha, branquinha. Ele puxava essa cadeira e dizendo assim: agora eu posso ficar
porque o lugar está limpo. E aquele dia eu comecei a experimentar um avivamento na minha vida. E entendendo isso, também nós nos colocamos diante de Deus e vamos nos arrepender, vamos confessar. Reserve um tempo, um lugar tranquilo, ao qual você consiga fazer isso. Mas é necessário fazermos. Então, quando fizermos, nós vamos estar ali nos arrependendo. E se necessário for, vamos voltar outras horas, outro tempo, e até que tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está dando base legal para que o inimigo esteja agindo e retendo aquilo que são as promessas de Deus na nossa vida, até que essa base legal que o inimigo tem, ela seja totalmente destruída através da confissão, do arrependimento. E a palavra de Deus nos diz assim, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Lá em 1 João capítulo 1, versículos 5 a 9, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Então, se posicione diante de Deus. Confesse ao Senhor. Confesse os pecados que muitas vezes por omissão, que você sabia que era para fazer e você não fez o certo. Ou aqueles pecados ao qual você fez também por espontânea vontade, outros por causa da própria condição de prisão espiritual. Mas confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor se você tem mágoa contra alguma pessoa. Confesse ao Senhor se você também tem mágoa contra Ele. Se você, todas as vezes que você foi incrédulo, que não deu crédito à palavra de Deus, confesse. Escreva isso e confesse e se arrependa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então esteja confessando. Esteja deixando, libere perdão também, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos nesse momento. Clamamos aqui, Senhor, para que todos aqueles que estão, Senhor, nesse jejum, sejam marcados, que haja liberação do Espírito, do arrependimento. E que possamos, Senhor, ter ajuda do Senhor, e que venha sobre nós o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos estar confessando, para que essa base legal que o inimigo
tem, essa base legal que o adversário tem contra as nossas vidas, que está bloqueando as nossas bênçãos, que está bloqueando o nosso caminho, está bloqueando o nosso destino. Senhor, para que essa base legal seja totalmente destruída, ela só vai ser destruída quando que nós confessamos os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Senhor, eu clamo por cada vida. Senhor, fortalece a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja, meu Deus, que haja uma transformação nas nossas vidas, que haja uma transformação no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.